A gente tem essa região aqui dos 103 como região de interesse. Agora, uma região que era resistência, marcou o fundo de 2020 dos mercados e o fundo de 2016. Então a gente tem aqui uma área bem interessante. Se o DXY buscar, eu acredito que vai oferecer suporte a essa região. A gente está mostrando fraqueza aqui no 4 horas. A gente, né, vem formando topos e fundos descendentes. No diário, a gente está tendo resistência da média de 12 períodos. Todo repique que a gente tem no diário, a gente não consegue passar da média azul. Então a gente está caminhando aí para mais uma pernada de baixa. Isso se ainda mais se os dados vierem favoráveis hoje, né, e amanhã. Então, com muita certeza, se isso acontecer, digo favoráveis para o mercado, né? Se a inflação vier abaixo do esperado e o aumento da taxa de juros vier dentro do esperado, a gente vai ter com certeza uma correção aqui do DXY até esse ponto. Mas lembrando que a gente viu em momentos da história passados que o DXY, após fazer uma correção muito grande, como a gente viu aqui nos anos 2000, no crash das empresas dot-com, o DXY não terminou a sua tendência de alta ali, né? Ele continuou, ele teve uma grande correção, depois voltou e rompeu o topo de novo. Então isso nos mostra, assim, historicamente, para ter cautela nesse momento, por mais que a gente possa achar que o DXY já atingiu o seu topo aqui em 114, teve uma correção, né, um pullback bem forte. Isso não significa que a gente vá daqui só cair, né, estabelecer o fundo dos mercados aqui. A gente ainda pode reverter esse gráfico, né, dado que o cenário macro ainda não está muito positivo, né? A gente sabe que o Fed quer ver o desemprego crescendo. E se a gente olhar aqui no gráfico de desemprego, essa curva ainda está muito, nas suas mínimas, né? O desemprego nem começou a de fato aumentar, né? A inflação, sim, já desacelerou um pouco, né? A gente já atingiu o seu pico, né, em 9,2% e agora já diminuiu um pouco para 7,7%. Mas isso não quer dizer muita coisa, né? Assim, de fato, a gente ainda pode entrar numa recessão, o desemprego ainda pode subir bastante e os mercados ainda podem reagir negativamente a todo esse cenário, mesmo com a inflação em queda, que foi o que aconteceu também nas outras recessões, né? Apesar da gente já ter atingido o topo da inflação naquele momento, a gente não atingiu o fundo dos mercados. Então, né, a história nos diz para ficar cauteloso aí nesse momento. Né, aproveitando aqui, olhando rapidamente as commodities hoje em alta, né, o ouro em alta de 0,4, continuando a sua tendência de alta no diário, né, correção muito saudável até agora, com a média de 12 períodos agindo como suporte desse movimento. Veja que é muito claro, toda vez que a gente toca aqui, o preço tem um repique e uma continuação. Então a gente está numa tendência de alta aí no ouro, bem saudável na prata também, a prata até está já se antecipando um pouco mais, e as outras commodities também estão em alta. O gás natural subindo mais 4% hoje. Ele está dentro dessa região aqui que eu posso rever aqui, botar um pouco mais para baixo essa linha e aqui um pouquinho mais para cá. Agora a gente está nesse range aqui entre 7,6 e 5,1. Depois de uma correção no mensal, a gente pode observar aqui por um padrão de equilíbrio até a gente definir a próxima tendência do gás natural, que foi muito impactado aí pelo confronto da Ucrânia e da Rússia, né? Teve uma alta muito forte, chegou a bater aí $10. Então as commodities em alta hoje. As bolsas, vamos dar uma olhadinha nas bolsas americanas primeiro. Os futuros de Nasdaq, né, estão positivos, 0,8%. Ontem a gente teve um fechamento positivo da bolsa de 1,24 e hoje, né, os futuros já estão subindo mais 0,8. E no SP500 ontem a gente teve um fechamento de 1,4%. E hoje os futuros também estão positivos aí 0,7%. Com certeza, se a gente tiver, como eu disse, né, para o mercado cripto e para as bolsas, isso também é verdade. Se a gente tiver dados favoráveis, a gente vai ter uma alta na bolsa. Provavelmente a gente pode romper esse topo aqui e botar pressão para essa LTB de longo prazo que vem desde janeiro de 2022, né,
essa cunha megafone aí no padrão do SP500, que pode nos dizer muito sobre a, a tendência dos próximos meses. Tecnicamente falando, né, tirando toda a parte de fundamentos macro, se a gente romper isso aqui, a gente rompe também a média de 200 períodos no diário e tecnicamente a gente entra num bull market, né? Tecnicamente falando, a gente vai entrar num bull market, mas desconsiderando aí, como eu disse, os fundamentos. A Bolsa Brasileira ontem, né, teve um fechamento bem negativo de 2%, perdendo o suporte aqui de 106 pontos aproximadamente, dado o nosso cenário político bem conturbado enfim, isso está afetando aí negativamente a Bolsa. O índice de volatilidade do SP500 trabalhou perfeitamente aqui na zona de suporte que a gente tinha destacado. A gente comentou que quando esse índice entrou aqui, a gente poderia esperar um repique e volatilidade nas bolsas, e é o que está acontecendo. Depois que a gente bateu aqui, se a gente olhar aqui para os futuros, a gente teve uma certa volatilidade, o preço recuou bastante aqui. A gente teve uma queda de 4% no SP500 e agora está tendo uma alta de 2,5%, aí, 2,3%. E isso é o que eu espero para cripto. A gente pode olhar aqui no gráfico de volatilidade do Bitcoin histórica, a gente está na mesma situação do gráfico de volatilidade do SP500. A gente entrando aqui nessa região de suporte, veja que hoje a volatilidade já está tendo um leve spike aí de 6,2%, 6,3% aproximadamente. Eu espero que isso aqui tenha uma alta bem forte agora, principalmente a partir de hoje, né, com dados da inflação e amanhã com as reuniões do FOMC. Isso vai gerar muita volatilidade nos mercados. O Bitcoin hoje está em alta, antecipando aí algum movimento no mercado. A gente rompeu aquela região dos 17.300, então tecnicamente a gente está numa tendência de alta também no diário, formando aqui topos e fundos ascendentes, né? Veja que desde os 15.300 a gente formou um topo, fundo ascendente aqui, topo, fundo ascendente aqui, topo, fundo ascendente aqui, agora rompeu de novo, então a gente está numa tendência de alta no diário. Então a gente pode olhar aí para os nossos setups de long. A gente estava observando, né, Polygon como um setup interessante. A gente tem um suporte aqui muito claro no semanal nos 0,7, 0,71 aproximadamente. A gente pode destacar também esse fundo aqui, 0,76. Link, a gente também estava de olho, ela está formando, pode estar iniciando uma inversão de tendência no semanal. A gente fez um fundo topo, agora está formando um fundo aqui. Se a gente romper no semanal, a gente vai inverter a tendência de Chainlink, né, que a gente está numa zona de consolidação aqui desde quando o mercado teve a formação aí do seu fundo de 2022, que no Bitcoin foi rompido, mas as altcoins não foi. Algumas altcoins como o Chainlink seguraram essa região aqui em Chainlink de 5,50. Então é uma zona grande aí, pode ser uma zona de acumulação, né? A gente pode observar aqui embaixo regiões não, picos de volume de compra, né? Então a gente pode estar vendo para uma zona de acumulação aí de Chainlink para o longo prazo. Chainlink, que é uma cripto que tem fundamentos fortíssimos. A gente acredita, né, faz parte da nossa carteira, acredita que no próximo bull market vai se valorizar muito. Né? Teve uma melhora também significativa nos fundamentos com a liberação do staking do token. Isso vai melhorar muito o tokenomics, a emissão do token. Então, é mais um ponto positivo aí para a Chainlink para o longo prazo. Outra que a gente estava observando é a Dogecoin, né, próxima a essa região aqui, essa LTA. O preço chegou a buscar lá essa LTA bem próxima aqui no 4 horas em sobrevenda. E agora a gente pode ter um repique para buscar o topo descendente desse equilíbrio aqui gigantesco, né? Porque a gente fez um range muito grande. A gente chegou a formar um fundo aqui em 0,7. Depois, ó, esse candle aqui, tá vendo? Esse candle grandão aqui, né? Após ele, a gente formou um range em 0,07, que tá marcado aqui, e 0,16. Então é um range aí
a gente pegar para cima, dá um range de 130%, né? Um range bem grande aí para essa criptomoeda trabalhar. Então a gente pode olhar para ela e ver que tem um equilíbrio aqui formado, né? Topo em 0,16, fundo em 0,7, agora um topo aqui em 0,11, possível fundo em 0,8, e a gente vai estreitando até romper esse equilíbrio para algum lado. Então, se a gente buscar esse movimento de topo descendente versus 0,16, né, a gente pode ter um movimento aí bem grande, né? Pegar aqui, eu estimei aqui mais ou menos seria 0,129, seria um movimento de 40%. Então é uma criptomoeda que está muito interessante e tem possibilidade de ter notícias positivas, né? Com o Elon Musk envolvido com o Twitter, ele pode integrar aí Dogecoin no Twitter. Muitos acreditam que isso é bem possível, eu também acredito, acho que é bem possível. Outra aqui, cripto, que está muito hypada e está muito, né, destoando aí do mercado, uma tendência de alta clara no semanal, é a Tom, que é a moeda do Telegram, né? Desenvolvida aí pela equipe do Telegram. É uma Layer 1, parecida com o Ethereum, mas sendo desenvolvida aí pelo Telegram, está tendo hype. A gente fez uma comprinha aí perto dos US$ 2, então já está dando um rendimento interessante. É spot nessa, porque não tem futuros, mas ela está numa tendência de alta bem forte, né? Ela já subiu muito no ranking de market cap, agora ela está em 24º ontem, né? Hoje deve estar aí mais ou menos na mesma posição, ganhando muito capital, devido a todo esse hype envolvendo o Telegram, que é uma criptomoeda que pode ser integrada também no aplicativo como meio de pagamento, e, né, tem milhões de usuários, isso pode impactar aí o, o preço, e está impactando, né? O mercado sempre antecipa um pouco as coisas e está impactando positivamente essa cripto. Acho que tem um fundo muito claro aqui no gráfico de 2 dias, aqui em 0,65, que seria, né, qualquer coisa que a gente conseguisse pegar aqui no fundo ascendente, aqui nesse gráfico, com risco retorno positivo, como stop em 1,653, seria muito interessante. Então é isso que eu estou aguardando, porque a gente já fez uma pequena compra nos US$ 2, mas não foi uma região ideal de compra, né? Eu quero montar uma posição maior, só que eu quero ter, né, uma segurança gráfica aqui para poder montar essa posição, mesmo que a gente, né, o preço suba mais um pouco aqui, faça, né, e depois venha formar aqui um fundo, né, aqui mais embaixo, mais acima, né, do que o preço, mas com os indicadores a nosso favor. Então, a gente pode sim vislumbrar esse setup aí. Cara, de resto, uma coisa interessante, né, que eu tô vendo é o mercado hoje subindo, né, com o Bitcoin aí subindo 1,5%, o Ethereum 1,55% e a dominância subindo, cara. A dominância do Bitcoin subindo 0,81%. Bem interessante aqui, a gente pode reparar que a gente fez um padrão de inversão de tendência na dominância, um Adão e Eve, ó, bem claro. É um padrão de fundo que indica reversão de tendência, e a gente está revertendo a tendência agora, rompendo aqui os 40,9%, a dominância do Bitcoin em alta. Isso é muito positivo, muito positivo. Para um inicial aí, né, para um possível início de um novo bull run. E isso é o que eu quero ver. Eu quero ver a dominância do Bitcoin subindo, com o mercado subindo, indicando que, os institucionais estão voltando a comprar mais Bitcoin do que, né, ou só, não só os institucionais, né, investidores no geral comprando mais Bitcoin do que as altcoins, o que dá que gera um movimento mais sustentável, né, com menos hype, né, mais, enfim, mais fundamento mesmo. E o Ethereum também, né? Ethereum, a dominância do Ethereum subiu do 0,86. Então é exatamente esse movimento que eu falei ontem no encerramento que eu quero ver, né? Não estou dizendo que a gente está entrando num bull market agora, tem muita coisa aí para rolar, mas é esse tipo de movimento que eu quero ver, cara. Eu quero ver o capital entrando no Bitcoin e no Ethereum com força, deixando as altcoins um pouquinho de lado, né? Principalmente as que não têm fundamento, para depois a gente ter aí uma alt-season, que é naturalmente o que o mercado imprime aí em todos os bull markets, né? Até agora foi assim, pode ser diferente, pode, mas
a gente tem a história aí para observar que sempre foi dessa forma. Então,